Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre pterossauros, os maiores pterossauros, ou o maior pterossauro que já voou pelos céus do Cretáceo. Seu nome era Anhanguera. Gigante Anhanguera. Pterossauro, Anhanguera, português, Anhanguera. Em gênero, Pterossauro, pterodactiloide, conhecido desde o Cretáceo inferior, entre 125 e 112 milhões de anos atrás. A Viva a formação de ciência e a Romualdo do razão. Brasil, Cretáceo superior, idade genomaniana, 98 a 92 milhões de anos atrás. Este pterossauro está intimamente relacionado com Viva a ciência e a razão. ornitocheiros, que pertence à família Anhangueridae. O nome genérico vem da palavra tupi, Ayanga, que significa espírito, protetor dos animais, Vera, passado. A anguera era um animal comedor de peixes, com uma envergadura cerca de 4,6 metros, 15 pés. Com muitos outros anhanguerídeos, o anhanguera tinha listas arredondadas em frente às suas mandíbulas, superior e inferior, que eram preenchidas com dentes angulados, cônicos, mais curvos, de vários tamanhos e orientações. Como muitos de seus parentes, as mandíbulas eram afiladas em largura, mas se expandiam em uma ampla roseta em forma de colher na ponta. Distingue-se de seus parentes por diferenças sutis na crista e nos dentes, ao contrário de seus parentes próximos, coloborínchos, ornitocheiros. A crista da mandíbula superior do Anhanguera não começou na ponta do focinho, mas foi colocado mais por trás do crânio, como muitos pteranodontoides, mas notavelmente os pteranodontes, mas também em anguerides como Ludodactylus. A anguera tinha uma crista adicional, caindo na parte de trás do crânio. No entanto, foi reduzido a uma projeção pequena e romba nesses animais. Um estudo em 2003 mostrou que a anguera mantinha a cabeça em ângulo com o chão devido à estrutura da orelha interna, o que ajudava o animal a detectar seu equilíbrio. A anguera tinha anéis ósseos e suas órbitas oculares, chamados anéis escleróticos. Esses discos podem ter fornecido suporte aos olhos do pterossauro. Anéis escleróticos são encontrados em algumas espécies existentes de vertebrados. Por exemplo, as aves modernas têm anéis escleróticos. A espécie duvidosa Araripensis foi descrita como semelhante à anatomia do crânio a outras espécies de anhanguera e possivelmente Coloborhynchus. A espécie é colocada em qualquer um desses gêneros por vários pesquisadores, como espécies feridas de Coloborhynchus. A ponta do focinho e a romba apresentava dois dentes projetados para a frente, que emergiam mais altos na mandíbula e que o resto da fileira de dentes. Como na maioria dos outros anhanguerídeos, a espécie tinha uma grande crista arredondada na ponta das mandíbulas, como as espécies de Coloborhynchus. É diferente das espécies tipo de anhanguera, a crista arredondada na ponta das mandíbulas, como as espécies de Coloborhynchus. É diferentemente das espécies tipo de Anhanguera, a crista Anhanguera araripensis emergiu da ponta das mandíbulas embotadas, em vez de mais para trás da mandíbula. No entanto, ao contrário de Coloborhynchus, o araripensis não tinha um dente ou expressão na ponta da mandíbula embotada, e os dentes parecem ter sido menores e mais uniformes de tamanho.
As espécies do Aranguera está em Ornithocheire, Aranguerides, Ayanguera, Leoningopterus gui, Ayanguera araripensis, Ayanguera blitterdorfis, Ayanguera piscator, Ayanguera santani. E também está no grupo de Ornithocheiridae, Tropegnathus mensebrinus, Ornithocheirocimus, Coloborhynchus clavirostris e Coloborhynchus ridenreigi. Várias outras espécies estão bem parecidas com a Ayanguera, a qual está o Ayanguera aripensis, o Ayanguera robustus, o Ayanguera santani, e todo o seu material foi encontrado em várias fontes. Ayanguera aripensis, Wellinghofer, Santanadactylus aripensis. Um estudo mais recente faz uma reconstrução mais aprimorada desse gênero de pterossauroides. Reconstrução da câmara adutora e força de mordida prevista em pterodactyloides, Pterossauria. Resumo: a reconstrução dos músculos da mandíbula é fundamental para restabelecimento de funções cranianas potenciais. No entanto, estudos biológicos de grupos extintos que não têm descendentes tão difíceis de realizar e testar. Isso é particularmente verdadeiro para Pterossauros, um grupo de répteis voadores extintos que apresentam uma infinidade de morfologias cranianas, sugerindo diferentes funções e hábitos alimentares. Aqui apresentaremos uma primeira tentativa de reconstruir a musculatura adutora do crânio do pterodactiloide em detalhes, usando correlatos osteológicos e o método de Bletching filogenético existente. Usando essas reconstruções, estimamos a força de mordida para a nova espécie selecionada. Investigamos as implicações para os hábitos alimentares potenciais. Reconstruções miológicas. Expomos reconstruções miológicas sobre o método EPB, Strand Phylogenetic Breaker. O EPB é baseado em comparações de táxons extintos com seus grupos existentes mais próximos para coletar informações sobre os atributos não preservados nesses fósseis, por exemplo, tecidos moles. Nesse método, os músculos reconstruídos podem receber diferentes níveis de confiança, com base em presença ou ausência de seus correlatos osteológicos nos grupos existentes. Wiltmer estabeleceu três níveis de inferência: a reconstrução inequívoca de um personagem quanto ambos os táxons existentes apresentam tecido mole e seu correlato osteológico. A reconstrução é suportada pela presença de correlato osteológico em apenas um táxon existente, a de táxon fóssil, com a presença de tecido mole em ambos os táxons existentes, ou pela ausência tanto do tecido mole quanto do correlato osteológico em um do táxon existente, presença desse caráter de táxon fóssil, embora ambos os táxons existentes não possuam tecido mole e seu correlato osteológico. Além disso, as aspas entre 1, 2 ou 3 são adicionadas por indicar casos em que faltam correlatos osteológicos do grupo fóssil analisado. Embora a colocação filogenética de Pterosaurus dentro de Archosauromorphos tenha sido contestada em Bennett 96 e 2013, a maioria dos autores consideram esses répteis voadores como grupo irmão de Dinosauromorpha.
Isso resulta em aves e crocodilia, como dois grupos externos existentes mais próximos, seguido primeiro pelas testudines, depois pelos lepidosauromorfos. Para discussões sobre a natureza de arcosauromorfos das tartarugas. O presente trabalho é baseado em análise de primeira mão das seguintes 29 espécies de pterodactiloides bem preservados: Anhanguera bitterdorf, Anhanguera santani, Anhanguera araripensis, Anhanguera sp AMNH 22552, PSP 1982-89, MN 4735V. E Anhanguera dactylus cearensis, Cauda pedactylus, Cearadactylus atrox, Tapejara wellnoferi, Thalassodromeu 7, Tropeocygnathus membrinus, Tupuochoara leonardi, Kelper campus, e da formação alpiana de Romualdus. Tupandactylus navigans, Tupandactylus cibi Frey et al. SMNK Pau 2344-2343, da formação Crato, Apichan, Albin, Pteranodon, AMNH 153, LACM 511-30, 511-33 e YP 911, 954, 1175, 1177, 2401, 2467, 2476, 2594, 2738, da formação de Coniciancin, Company Nioblara. Os músculos adutores podem ser divididos em três grupos: músculo esquelético, de acordo com a área da origem, os músculos orbitotemporais, extensor priorbital, elevador jupetoide, transferidor de pterygoide, os músculos platinos, os pseudotemporales profundo, pterygoideus, dorsalis, pterygoideus, ventralis, e adutor superior da mandíbula e os músculos temporais, mandíbula externo superficialis, adutor mandíbula externos medialis, mandíbula externos profundos, pseudotemporales superficialis, MPSTS. Aqui a musculatura do pterossauro será reconstruída de acordo com essa partição, seguindo as reconstruções e recentes da musculatura da mandíbula do arcossauro. Holiday e Whitmer, Holiday 2009, Sereno et al. 2009, Botão et al. 26. É conhecido a partir de uma Os variedade músculos do orbitotemporalis, M-tensor como os pterossauros maiores, a Anhanguera ornithocheirus, levantador tinha pterigoide, sua enorme cabeça M-protector, a mandíbula estão apoiada no confinados melhor no crânio e são apontava responsáveis dentes pela longos, cinese craniana, por úteis exemplo. para a captura de uma dieta Como os pterossauros esmagada de provavelmente peixe eram celuloso. incapazes A de crista cinese do craniana, Anhanguera o grupo ornithocheirus orbitotemporal pode ter oferecido está alguma além do vantagem escopo aerodinâmica do em presente voo, trabalho, ou não ele será pode ter abordado aqui. sido indicador de gênero, Cálculo da reconhecimento medida de espécie. da mordida, seguindo o método de crânio seco. Alguns A dos força melhores de mordida fósseis absoluta, pterossauros mordida em S, vieram da Chapada pode ser Areia, aproximada ao norte e oeste como do produto Brasil. de Este área de pterossauro seção está transversal, intimamente CSA, relacionado da ao musculatura ornithocheirus adutora, tensão e muscular pertence à específica família T, Ornithocheiridae e cossenos do dentro ângulo de sua e própria ação com subfamília, vertical dos planos Anhangueridae. sagital e Classificação espécie. coronal e Existem as vantagens de várias mecânica espécies de MA, Anhanguera. Emius, O e que Satani quociente entre e a alavanca e a alavanca Clippendorf externa da são musculatura segue. conhecidos a partir de vários restos
O método crânio seco foi comparado em dados coletados em vivo, demonstrou produzir boas aproximações de forças reais de mordida. Embora deve-se ter em mente que os valores são ligeiramente subestimados, portanto, deve ser usados como estimativa, a linha de base. Aqui, para estimar o CSA de forma igual para todas as taxas de pterossauros analisadas, seguimos o método crânio seco de réptil, modificado Tom Matson. O plano sobre as quais áreas foram calculadas corresponde ao plano palatino. Essas áreas foram também multiplicadas pelos cossenos de ângulo de ação de vertical nos planos sagital e coronal, conforme mostrado. Foi então multiplicada pela tensão muscular específica, estimar força muscular, utilizar a força de 30 MPa e suas estimativas, impregnamos 25,3 MPa para fornecer estimativas mínimas e máximas. As quais era a sua base alimentícia. Anhanguera ou ornitoxídeos? O Anhanguera ou ornitoxídeos. A vantagem mecânica, como mencionado acima, é o quociente de alavanca externa à musculatura. A alavanca externa corresponde à distância perpendicular à ação de articulação da mandíbula, enquanto a alavanca externa corresponde à distância de articulação da mandíbula ao ponto de aplicação da força de mordida. Todas as medições foram feitas assumindo a abertura da mandíbula em 10 graus. A ilustra como essas medidas CSA, acredita-se, delta e beta, inlever e outlever foram feitas posteriormente. A força calculada de um lado de musculatura foi duplicada e estimar a força da mordida bilateral. No começo do período do Cretáceo, os pterossauros pequenos começaram a crescer. Então, pessoal, esse aqui é o estudo que demonstra que os pterossauros tinham uma mordida, a área da asa uma mordida equivalente. Pequeno. Contudo, por causa de seus ossos delta, seu corpo pesava menos que a de um ser humano. Provavelmente, suas asas foram feitas de pele estirada. Vantagem mecânica, como mencionada acima, é o quociente da alavanca. A alavanca externa da musculatura externa corresponde à distância perpendicular ao músculo de articulação de mandíbula, enquanto a externa alavanca corresponde à distância de articulação de mandíbula ao ponto de aplicação da força da mordida, por exemplo. Thomas Hanson, 1991. Na formação de Walden, em Sussex. A abertura foi de 10 graus, em lever e outlever. Infelizmente, o CSA pode ser estimado em um número limitado de taxas de pterossauros, devido a limitações taxonômicas. Por exemplo, espécimes achados literalmente esmagados. Presente estudo, estimamos CSA para subconjuntos táxons e espécies bem preservadas. Anhanguera british, o Tropeocnatus mensembrinis, o Thalassodromeus 7, o Galpedactylus e a abaca. Tapejara Welkinoferi, Dungipterus e Dupquara leonardi, com base acesso à primeira mão aos espécimes. Também o Nyctosaurus gracilis. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe-nos. Então, esse estudo demonstra que os pterossauros, além de grandes pescadores, tinham uma mordida razoável, a qual a presa, quando era fisgada pelos seus dentes, não tinha outro lugar senão seus estômagos. Se você gosta do nosso conteúdo, curta-nos, compartilhe. Um grande abraço a todos. Estamos sempre juntos pela propagação do conhecimento. Um grande abraço. Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um réptil voador, o Anhanguera pterossauro. O Anhanguera foi um dos maiores pterossauros que demos conta por aí. Anhanguera pterossauro.
Uma das maiores criaturas voadoras, o Anhanguera ornithocheirus, é conhecida a partir de uma variedade de fragmentos de osso de dentes. Uma das maiores criaturas voadoras, o Anhanguera ou ornithocheirus, é conhecido a partir de uma variedade de fragmentos de osso de diferentes continentes. Como muitos pterossauros maiores, a Anhanguera ou ornithocheirus tinha sua enorme cabeça em relação ao seu comprimento do corpo. A mandíbula, apoiada no numeroso esbelto, apontava dentes longos, úteis para a captura de uma dieta escorregadia de peixe e lula. A crista do Anhanguera, ou ornithocheirus, pode ter oferecido alguma vantagem aerodinâmica em voo, ou ele pode ter sido indicador de gênero ou de reconhecimento de espécie. Alguns dos melhores fósseis pterossauros vieram da Chapada da Araripe, ao norte e oeste do Brasil. Este pterossauro está intimamente relacionado ao Ornithocheirus e pertence à família Ornithocheiridae, dentro de sua própria subfamília, a Anhanguerinae. Classificação espécie. Existem várias espécies reconhecidas de Anhanguera. O Satani e o Blittendorf são conhecidos a partir de vários restos fragmentários, incluindo crânios da Formação Santana do Brasil, o Gutierre, a Fitone, inicialmente descrita como pertencente ao gênero Pterodactylus, e em seguida ornithocheiros são a partir de um período de ligeiramente mais tarde, Albion na Inglaterra. Enquanto os fragmentos de pterossauros, que podem ser afinidades com a Anhanguera, também foram encontrados em Queensland, na Austrália, as espécies Anhanguera, bem conhecido o Piscator, reescreveu como pertencente ao gênero Coloborhynchus. O Anhanguera Blittendorf era um pterossauro de porte médio. Viveu durante o período Cretáceo, aproximadamente 110 milhões de anos atrás, no nordeste do Brasil. Possuía 52 dentes, alguns podiam atingir até 5 centímetros de comprimento, um bico de meio metro, todos pontiagudos e bem afiados, e próprios para pegar peixes, as quais eram sua base alimentícia. Anhanguera ou Ornithocheirus. O Anhanguera ou Ornithocheirus era um dos maiores pterossauros que já existiram. Possuía envergadura de comprimento da ponta da asa à outra, aproximadamente 13 metros. Seu corpo esticado em voo chegava a ter mais de 3,5 metros no solo pousado. A sua altura chegava a mais de 1,5 metros e chegaria a pesar mais de 100 quilos. Ele viveu no período Cretáceo, nos atuais Brasil e na Inglaterra. Acredita-se que seus dentes afiados, ele se alimentava de peixes das costas brasileiras. Faria uma migração anual para se acasalar na região da atual Inglaterra. No começo do período do Cretáceo, os pterossauros pequenos começaram a crescer e atingir tamanhos como o do Ornithocheirus Anhanguera. O Anhanguera teve a área da asa de um aeroplano pequeno. Contudo, por causa de seus ossos ocos, seu corpo pesava menos que a de um ser humano. Provavelmente, suas asas foram feitas de pele estirada entre o dedo comprido enorme e seu tornozelo. Correntes de ar descendentes foram usadas para que o Anhanguera pudesse voar ou planar por centenas de quilômetros sem agitar suas asas. Isso explicaria a grande distribuição mundial de seus restos fósseis. Foram achados os primeiros fósseis de ornithocheirus na formação de Walden, em Sussex, na Inglaterra, em 1827. Eles não foram descritos formalmente como ornithocheirus até 1869. Apesar do fato, não foram descobertos restos só parciais. 36 espécies foram identificadas no segmento e mais de 1.000 ossos. Muitos desses achados fósseis foram encontrados no Brasil. Dados do pterossauro: nome Anhanguera, nome científico Ornithocheirus, época Cretáceo, viveu no Brasil e na Europa, peso aproximadamente 100 kg, tamanho 13 metros de envergadura. Pesava
aproximadamente 100 quilos, tamanho 13 metros de envergadura, alimentação pisciana ou peixe. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe-nos. Deixa